É certo. Mas, doutor, isso quer dizer que o uso, digamos assim, o uso excessivo de leite já é um caos aí. Exatamente. O leite o leite de vaca foi feito para vaca, não foi feito para o humano. Tanto que o único leite que a gente vê que ele é saudável pra gente é o leite humano, né? Qualquer tipo de outro leite ele causa algum tipo de inflamação no nosso intestino, né? E vale lembrar também que não só uma inflamação intestinal, mas uma inflamação sistêmica, né? O trigo, por exemplo, a gente vê várias pessoas com dores articulares, alterações na pele, dores de cabeça, uma enxaqueca, né? Por um consumo de trigo que a gente às vezes tira a farinha do paciente e resolve muitos dos problemas. Olha, né? Só! Então, hoje em dia, um dos piores inflamatórios, porque o trigo, ele não é mais o trigo que a gente vinha 40, 50 anos atrás, que é aquele trigo que fazia bem para a saúde. O trigo hoje ele é geneticamente modificado, não existe mais aquele trigo que a gente consumia que fazia muito bem. O Esse trigo de hoje que tem no mercado ele é completamente geneticamente modificado, as mudas deles, né, para aguentar as mudanças de temperatura e tudo mais. Então, ele é um trigo inflamatório, né? E não inflamatório só para o intestino, para o organismo inteiro, né? E a questão do trigo também é a questão do armazenamento, né, doutor? Também. Esse trigo que vai pro mercado aí, os caras jogam de qualquer jeito ali, depois põe na gôndola lá, o cara leva. É verdade ou não é? É verdade. A gente tem que tomar muito cuidado que a gente consome hoje. Porque isso aí é complicadíssimo. Mas uma coisa que o doutor falou que eu achei muito interessante, que eu acho que acontece comigo, o meu é o contrário, doutor. Quando eu tô muito nervoso, ansioso, eu vou várias vezes no banheiro. Solta, né? O meu solta. Ele é muito emocional, o intestino é emocional, né? Tem muita relação, tanto para aprender como para soltar. Os dois extremos, eles são completamente verdadeiros para qualquer tipo de alteração emocional, consequentemente com o intestino. Esse lance... Pode falar, Cláudio, pode falar. Eu vou fazer uma do Beto ali, uma pergunta muito boa já. Mas antes, só para pegar o gancho aí, para não perder o fio... Esse lance do leite tem a ver hoje em dia com esse número de pessoas que é intolerante à lactose? Porque antigamente parece que isso não se via tanto. Não se via, né? Hoje em dia é super comum, né, cara? Daí não sei se... O aumento do diagnóstico de pessoas com intolerância à lactose hoje aumentou porque a gente pede muito mais exame também, né? A gente está muito mais capacitado e muito mais informado para isso. Assim como as detecções de várias outras doenças também. Aumentou muito mais porque a gente pede mais os exames para detectar isso, né? Mas tem muita relação, sim, com o aumento do consumo, né, com os hábitos de vida, né, com a imunidade também do organismo. E muita gente não tem uma intolerância, mas tem uma sensibilidade à lactose, né? Não necessariamente vai ter uma alteração no exame, mas ele consome aquele alimento e tem uma alteração. Ele sente, eu não tenho, o exame vem normal, mas eu sinto, toda vez que eu consumo, eu sinto que tem alguma coisa errada, né? Então, não necessariamente ele tem uma intolerância, ele pode ter uma sensibilidade, né? Porque às vezes a pessoa, ela é só com leite, né? Se ela toma o leite, não dá, tipo, dá ruim. Ou derivados, né, do leite. Mas também, ela pode comer queijo ou iogurte, alguma coisa, não dá nada. Mas o leite, né? Pega ela, né? É diferente. Mas aí tem uma coisa muito interessante que me veio na cabeça agora, que é interessante a gente falar. Por exemplo, hoje... quando a pessoa ela tem aparece propaganda, eu vou fazer a propaganda aqui, seja o que for, mas é interessante falar. A pessoa quando está com o intestino preso, né, ela toma um certo um iogurte. Sim. Né, não vou falar o nome aqui para não fazer jabá, mas ele toma o iogurte lá, né, que tá com o intestino preso, toma isso aqui, tem lá regular, não sei o que, lactobacila, essa parada toda. São os probióticos, né? Mas isso, tipo, automaticamente, acredito eu, sendo leigo, que tem derivação de leite nisso aí, se é iogurte ou não. E se isso realmente funciona, doutor? A ameixa seca, a ameixa preta, não é ameixa seca? A ameixa pro intestino faz super bem, né? Em relação a isso que você falou, que às vezes você toma um iogurtezinho e o intestino funciona, é porque geralmente são introduzidos neles bactérias, né? Essas bactérias são bactérias do bem no nosso organismo, que a gente chama de probióticos, né? Nosso intestino, ele tem bactérias do bem e bactérias do mal, né? Então tem que ter um certo equilíbrio entre elas. Quando as bactérias do mal, elas conseguem se proliferar mais e crescer mais, a gente chama isso de disbiose, que é uma desregulação entre essas bactérias, né? E a função dos probióticos, não só esses iogurtes que vêm, mas existem muitos probióticos de farmácia, o que a gente manda manipular, é regularizar esse trânsito intestinal, né? Equilibrar essa microbiota intestinal, esse universo de microbiota intestinal, né? Para poder regularizar ele e voltar aos sintomas ao normal. Uma coisa interessante sobre alterações do hábito intestinal, que muitas vezes os pacientes nos procuram falando, eu tô com diarreia, eu tô com constipação, me dá um remédio para melhorar. A gente precisa entender a causa disso, né? Não adianta a gente dar um remédio, ele vai melhorar com o medicamento que a gente vai fornecer, mas precisa entender o que gerou isso. Né? É uma inflamação intestinal, é um câncer, é uma desbiose intestinal, é uma retocolite ulcerativa, uma doença de Crohn.
É alguma coisa alimentar que você está consumindo? Então a gente precisa identificar a causa e tratar a causa pela raiz. E não só o sintoma, como muitas vezes a gente vê acontecendo por aí, né? E aí, Cog? Tava com uma na cabeça boa aqui, cara, me fugiu. Vou pular pra essa do Beto aqui, que